Bom dia a todos os meus inscritos. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante que as igrejas falam pouco, mas nós estamos vivendo esse período, ou melhor, estamos nos preparando para entrar brevemente nesse período, não está muito longe. Trata-se do milênio, vamos falar sobre o milênio, tá? Eu sou o pastor Geraldo, me chamam de mestre, porque a minha função é formar obreiros e pastores e responder todas e qualquer pergunta dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, coisas que você ouviu nas igrejas, em qualquer lugar, que não entendeu, entre em contato com a gente que nós vamos responder à luz da palavra de Deus, não à luz do sistema religioso. Nós ensinamos o evangelho original, aquele evangelho dos apóstolos, tá bom? Essa é a nossa função, tá bom, gente? Nós vamos, então, ministrar esse vídeo em duas etapas. Nós vamos denominar como Milênio 1 e Milênio 2, porque é muito grande para o vídeo não ficar muito extenso. Então, sem mais delongas, peço que você se inscreva no nosso canal, dá o seu like, ative o seu sininho, faça os seus comentários, pode fazer perguntas que nós vamos responder, para que esta obra cresça e que possamos levar o evangelho a toda criatura, como diz a própria palavra do Senhor. Bom, conteúdo desse vídeo. São 7 aspectos no reinado do Messias. Primeiro aspecto, político. Segundo aspecto, humano. Terceiro aspecto, animais. Quarto aspecto, vegetais. Quinto aspecto, terra. Sexto aspecto, clima. E 7 aspectos, vida. Mestre, vai ter tudo isso no milênio? Vai ter político, vai ter humanos, pessoas arrebatadas, corpo corruptível, e vai ter também os humanos normais, tá bom? Entenda isso no decorrer do vídeo. Vai ter animais, gato, cachorro, leão, onça, vai ter animais. Vai ter vegetações, né? Vai ter feijão, arroz, milho, batata, plantado, e como vai ter? Bem melhor que hoje, porque Deus vai revitalizar a terra, tá bom? Melhorar o clima, melhorar a terra, melhorar a condição de vida. Tudo isso no milênio vai ter. O milênio é baseado em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. O milênio sempre foi um projeto de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Ora, Deus não precisa de descanso porque ele não se cansa, mas fez isso para exemplificar o homem, mostrando que nós devemos descansar e, na oportunidade do nosso descanso, nos alegrar com a presença do Senhor e adorando, né? Deixando por pelo menos um dia que Deus nos governe, dedicando um dia para o Senhor. 6 dias é uma conotação profética que significa 6.000 anos. A Bíblia ela é cheia de versículos, de passagem, que um dia refere-se um ano, não é? Ou um milênio, de acordo com o contexto, de acordo com a passagem ali. Por exemplo, 7 semanas, são semanas de anos, tá? Mas não vamos entrar nessa questão aqui, porque tem outros estudos que falam sobre isso, tá? Então Deus permitiu que o homem governasse o mundo por 6.000 anos, que foi um fracasso total, né? Nós estamos vendo aí, o mundo é um fracasso total. Agora ele vai governar a sua parte de um dia, que será 1.000 anos, tá? Então o homem governou o mundo por 6 dias, quer dizer, 6.000 anos, já está terminando, terminou até em algumas contagens. Alguns teólogos dizem que falta aí alguns anos para terminar, outros já dizem que, bom, isso aí também não vamos entrar nesse estudo, mas tá no finalzinho, tá? Existem 3 teologias sobre o milênio, que é sobre o milênio que nós vamos falar. Tem a teologia amilenismo, né? O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Que diferença faz essas teologias? É que uma promete que Deus
né, vai mandar o seu filho Jesus para arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Outros, que o arrebatamento vem no meio da tribulação, e outro diz que o arrebatamento vem depois da grande tribulação. Nós não vamos entrar nesse contexto, não vamos ensinar sobre isso nesse vídeo, não. A gente ensina em outro vídeo. Eu ensino as 3 teologias. Eu ensino as 3, tá bom? Vocês se decidem. A minha função aqui é ensinar, não é colocar achismo nem meu posicionamento. Eu ensino a Bíblia. Apocalipse 20, verso 4 diz: Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Acontecimento que antecede o milênio. Primeiro, princípio de dores. Há quem diga que já estão vivendo esse princípio. Não estou questionando porque eu não estou nessa aula. E nem estou afirmando que não estou nesta aula. Tá? Estamos em outra aula. Segundo acontecimento, o arrebatamento. Isso, dentro da teologia, que diz que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Também não estou afirmando porque não estou nesta aula. É que eu teria que usar um. Então, eu estou usando esse que é o mais usado. Não estou afirmando que vem antes, nem no meio, nem depois. Não estamos nessa aula. Quando eu estiver na aula sobre arrebatamento, não é? Eu vou ensinar as 3 teologias com muito carinho. Demora, precisa de pelo menos uma aula inteira para cada uma desse ensinamento. Terceiro, grande tribulação. Quarto, Armagedon, aquela grande guerra que vai ser feita pelas mãos do Senhor Jesus, onde Jesus virá e as nações estão todas cercando Israel e não tem como Israel escapar. E Jesus vem então com seus guerreiros, né? E pronto, acaba com tudo. Todos já conhecem isso. E aí instala-se o milênio. O reinado do milênio será estabelecido aqui na Terra. Na Terra, aqui. Nesse mundo aqui. Não do jeito que ele está. Vai ser tudo reformado. Você vai ver no decorrer do milênio, no decorrer do vídeo. Acompanhe o vídeo, você vai saber de coisa linda que nunca ninguém ensinou. As igrejas não ensinam. Você vai ficar maravilhado. Você nunca mais vai querer pensar e ficar fora desse arrebatamento, desse milênio. É aqui na terra e governado pelo Messias. Mateus 5,4 diz: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão o quê? A terra. Salmo 37:22 diz: Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são por ele amaldiçoados serão exterminados. Mas herdarão o quê? A terra. Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10. É para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 11:15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Isaías 24:23. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião. Reinará no Monte Sião, em Jerusalém, e perante os seus anciãos manifestará a sua glória. Monte Sião em Jerusalém, aqui em Israel, tá bom, pessoal? Joel 3:20. Mas Judá será habitado para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Salmo 2, 6 a 8.
eu tenho estabelecido meu reino sobre Sião. Eu tenho estabelecido meu reino, onde? Em Sião, meu santo monte. Farei do deserto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações. Darei o quê? As nações. No céu não tem nação, só aqui na terra. Por herança, e as extremidades da terra. A extremidade de quê? Da terra. Por possessão. Amado, o milênio é aqui na terra. Tem muita teologia, muitos teólogos dizendo que o milênio não é aqui na terra. Pelo amor de Deus, está caro. Até porque isso é um projeto de Deus desde Adão. Se a gente começar a estudar ali Gênesis, você entende que todo o propósito de Deus seria aqui na terra. Ele tinha um propósito aqui na terra e esse propósito não morreu, só parou. No milênio será reavivado, reanimado, restabelecido esse propósito. Em Apocalipse 21, 24, as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Equivalência profética de anos, dia. Neste contexto, 6 dias é igual a 1000 anos. E um dia é igual... 6 dias é igual a 6.000 anos. Um dia é igual a 1.000 anos. A Bíblia é cheia de versículos que refere-se um dia como se fosse um ano. Semana de ano, 7 semanas, não é? 72 semanas. Tá bom, gente? Não vamos entrar nesse estudo agora, mas todos dão esse estudo por aí. Tá bom? A capital mundial será em Jerusalém. Será em Jerusalém a capital mundial. Isaías 2, 3. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte de Sião, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas tuas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Zacarias 8, 21 e 22. Os habitantes de uma cidade, irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações. Buscai em Jerusalém, o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Amados, são muitos versículos que fala claramente que o milênio é aqui na terra. Jerusalém, Monte Sião, que é aqui em Jerusalém, nações tem aqui, no céu não tem nação, são as nações de hoje, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Argentina, são as nações. Não é que todas as nações vai sobrar pessoas nas nações, muitos vão morrer na grande tribulação, muitos vão correr, se esconder, não fugindo da besta, do anticristo, e essas pessoas formaram a nação, que já existe, tá bom? O governo do Messias, como vai ser o governo do Messias? Vai ser um governo comum igual esse que existe, comum, com detalhes perfeitos, tirando a imperfeição, comum em termos de se expressar, com muita coerência. Então, vamos lá, como vai ser? Vai ter o legislativo, o executivo, o judicial e o diferencial que não tem no governo de hoje, culto. A Bíblia disse, meu povo que clama pelo meu nome, não é? Se arrependesse dos seus pecados, se humilhasse, eu sararia a sua terra. Se os governantes fizessem isso hoje, o mundo seria bem melhor. Deus ia sarar a nossa terra, mesmo nessa terra aí cheia de pecados, tá? Ezequiel 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Rei é presidente da república, é a mesma coisa, tá, gente? Só muda o regime. Ezequiel 34, 22 a 24.
Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um pastor para as apacentar, o meu servo Davi. Ele as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Gente, a palavra Davi aqui, quando Deus, isso é Deus falando, tá? Quando Deus se refere ao meu servo Davi, ele está dizendo Jesus, porque as pessoas eram denominadas pela sua descendência. Por exemplo, tinha ali um avô, os seus filhos, seus netos, herdavam o nome dele. Quando você ia citar o nome daquele filho, daquele neto, você sempre fazia menção do nome do avô. Tá bom, gente? Entendam isso, que Jesus é descendência de Davi. O patrono aqui, o patriarca aqui seria Davi, que foi o primeiro rei que Deus falou, sobre ti edificarei e tal, minha casa, a coisa todinha, tá bom? Então Jesus, por isso que aquele que foi curado, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de José e Maria, mas ele quer dizer descendência, tá bom, gente? Então o filho herdava, né, a descendência, aquele nome da descendência, igual o faraó. O rei faraó. O faraó não era nome, era um regime. Os faraós, tá bom? Era filho, neto, tudo era faraó. Bom, então tá aí. Lucas 19:17, respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Muito interessante isso, né? A Bíblia diz, seja fiel no pouco, que no mundo te colocarei. Aqui está, esse versículo está mencionando isso. 1 Coríntios 6:2 diz, ou não sabeis vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sós porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Bom, aqui é Jesus falando para os seus, porque todo mundo sabe, ou se não sabe vai ficar sabendo agora, que nós, a igreja que seremos arrebatados, nós vamos trabalhar em prol das nações. Tem pessoa que pensa que você vai virar santo, vai virar aquela sombrazinha, rodando pela nuvem, tocando uma harpazinha, vai virar espírito. Não tem nada de espírito, irmão. Você vai ser pessoa normal, como você e eu somos agora. Só que um corpo corruptível e muito mais bonito. Nós vamos entender isso mais adiante. Tá bom? Nós vamos trabalhar para as nações, porque vai haver nações materiais, como existe hoje. E nós, com corpo incorruptível, porém, não é com um fantasma, não virar fantasma, não. Jesus, quando apareceu, onde estavam reunidos os seus discípulos, ele não apareceu como um fantasma. Ou apareceu? Apareceu como um normal. Até mandou Tomé tocar na mão dele para ver o sinal do cravo. E ali ele comeu o que tem para comer. Comeu com um ser humano. É assim que nós vamos ser. Só que as pessoas não vão descobrir que nosso corpo é um corpo incorruptível. Eu vou explicar isso mais tarde, tá? Esse vídeo é grande. Assista a segunda parte que você vai entender isso com detalhes. Os 12 apóstolos irão reinar sobre as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28 diz isso. Ao que ele disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Bom, aqui Jesus está falando o seguinte, olha Pedro, olha João, olha Barnabé, olha meus discípulos, né? Quando eu sentar no trono da glória, ou seja, no milênio, porque eu vou morrer, vou ser crucificado, vou morrer, vou ressuscitar, e daqui a um tempo, tá bom? Hoje nós sabemos que é 2000 anos por aí, eu vou restabelecer a terra e vou sentar no trono e vocês vão sentar ao meu lado, que são
os políticos, né, que ajudam, como hoje. Tem lá o nosso presidente da República e seus ajudantes, um senador, um deputado, sendo que os 12 apóstolos, que foram os 12 primeiros, as primícias, né, no caso aqui no contexto apóstolo, eles terão prioridade, cada um deles vão reinar sobre as 12 tribos de Israel. E nós, a igreja, não seremos diferentes. Nós vamos ser também políticos ao lado dele, um vereador, um conselheiro, um juiz, um deputado, não sei, porque as nações vão existir e vai precisar de muitos políticos, como hoje. Nós temos inúmeros políticos governando com a gente, governando com a nação. Na época não vai ser diferente. Nesta época, governaremos com muita autoridade. Nós, a igreja, teremos total autoridade, total. Outorgada por quem? Por Jesus, o Messias. Onde está escrito? Malaquias 4:3. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Da planta de vossos pés. Quer dizer, vossos quem? Nós, a igreja incorruptível, arrebatada ao lado de Jesus, os santos. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falando, passando para nós autoridade total, ao passo que todos estarão embaixo dos nossos pés. Mas isso não quer dizer, por isso que a gente tem que entender, né, a palavra. Isso é uma conotação dizendo que a nossa autoridade é tão grande que um presidente, dizer assim, um Trump da vida, um Bolsonaro da vida, vai estar debaixo dos pés da igreja, dos santos, que são tão simples hoje, tá? Mas não é debaixo dos pés de você pisar, muito, pelo contrário. Nessa época nós estaremos limpos, cheios de amor, cheios de conhecimento, cheios de muita caridade. Nós vamos ajudar com muito amor, com muito carinho, o chefe de nação. Não pisar. Essa palavra aqui é uma conotação de poderio. Tá bom, gente? Mas nós vamos governar com muito amor, ajudando as nações. Os 7 aspectos que diferem o governo de Deus do governo do homem. Eu falei no início que a política vai ser igualzinha essa aqui, mas igual num termo geral de política, de ter presidente da República, ter governador em cada estado, ter deputado, ter prefeito, nesse sentido. Mas a qualidade, claro, vai ser diferente, claro, né? Que vem agora de Deus, sem corrupção, mundo limpo, sem maldade. No milênio vai ser limpo, tá bom? Ou pelo menos vai se aproximar o máximo da pureza, porque ainda vai haver pecado, porque o inimigo, o diabo, vai estar simplesmente amarrado, mas vai ter o homem ainda pecaminoso, um corpo pecaminoso. Vai ter a igreja arrebatada e o homem de carne normal, sujeito a erro. Só que muito remido, né? Muito espiritual, mas ainda haverá. Tá bom? Primeiro aspecto, a natureza do reino sobre o aspecto político. Vai ser diferente a política, já acabei de falar. Segundo aspecto, a natureza do reino sobre o aspecto humano. Os humanos vai ser diferente. Que diferença é essa? Assiste o vídeo e você vai ver no final. Você vai ficar maravilhosa. Principalmente você, mulheres, que não gosta de ficar gordinha, não gosta de ficar cabelinho branco, não gosta de ficar de ruguinha. Preste atenção nesse vídeo que vocês vão amar. Vocês vão, sabe, nunca mais nem pensar em não entrar nesse milênio na presença de Deus. Eu vou só falar um segredinho. Vocês vão ser lindas. Mas ninguém ouviu, tá? O quarto aspecto, no caso o terceiro. O terceiro aspecto no reino sobre o aspecto, a natureza do reino sobre o aspecto animal. Até eu fiquei entusiasmado, até errei. O milênio me fascina, a coisa mais linda, sabe? Toda a humanidade, toda coisa mais linda. O homem nunca viu nada igual, vai ver no milênio, tá bom? Quarto aspecto, no reino sobre os vegetais, né? O vegetal, a plantação, vai ser tudo diferente. Vai ter plantações como tem hoje. Como tem hoje, não, muito melhor, né? Só no modo de entender. A natureza do reino sobre o aspecto terra. A terra vai ser diferente. A natureza do reino sobre o aspecto clima. O clima vai ser diferente. Vai ser esse calor escaldante nesse frio que...
a natureza do reino sobre o aspecto vida. Quem não for arrebatado, passar pela grande tribulação, vai ter uma vida melhorada, aproximado quase à perfeição. Não vai ser perfeito que você vai ser homem ainda. O primeiro aspecto, que é o político, como é que vai ser governado? Vai ser o seguinte: Jesus vai governar sem corrupção, sem trair alguém, sem se deixar trair por alguém. Jesus não deixa enganar, não se deixa enganar. Ele não cederá à vaidade de poder, pois ele é o poder, é a glória para sempre. Ele já é o poder, ele não precisa da vaidade. Eu posso, eu sou, não, ele já é, tudo sabe que ele é. Né? Ele não se deixará corromper pelo dinheiro, porque dele é o ouro e a prata, e o universo e tudo mais. Como é que ele vai se corromper? A maioria dos políticos se converte, corrompe por quê? Pelo dinheiro. Jesus não vai precisar, olha como vai ser perfeito esse governo. Ele não se deixará e vai descer, pois ele é o amor e humildade. Jesus é humilde. Provou isso quando ele veio nascendo de uma manjedoura, que se chama de curral, de boi, o celeiro. Cada um dá um nome, né? Não é o caso. Veio como um simples carpinteiro, uma das profissões simples, né? Normal, que nem um lugar para nascer teve. Humilde. Ele era rei. É rei hoje, mas já era também na época. Ele não fará nenhuma obra visualmente faraônica para a sua própria apresentação no intuito de se reeleger, pois sua eleição é eterna desde o início. Observa-se que essas obras na beira da estrada, o governador faz aquela obra, né, o presidente, o governador, e logo bota aquela placa grande, governador fulano de tal. Nada de errado, tudo bem. Mas aquilo ali é o intuito de quê? Para se eleger, mostrar, né, eu fiz. Jesus não precisa disso, porque ele já fez todo o universo ao lado do Pai e está aí. Ele já é, o mundo é dele. Viu no versículo anterior? O mundo passa, o universo, o mundo, tudo passa a ser do nosso Senhor. Os estatutos do governo do Senhor Jesus serão perfeitos, tanto no papel quanto na prática. Nós vamos colocar na prática. Nós, a igreja remida, que seremos os ajudantes do Senhor, como já disse antes. Não haverá desigualdade social, todos terão seu sustento abastado, pois não haverá pobreza em estado calamitoso, que nem sequer tenha seu pão. Vai haver pobres e ricos, aquele que trabalhou mais, ganharão mais, porque vai ter os trabalhos normais como tem hoje, principalmente na lavoura. Aquele que trabalhou menos, tem menos, mas fome, pobreza, aquele papérrimo, isso não vai ter. Tá? Isaías 11, 3 a 5 diz: E deleitará-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. É assim que o Senhor Jesus vai governar, com total justiça. Você não vai precisar entrar com processo em advogado, vou entrar com processo. Não, porque Jesus, se passou qualquer coisa que ele lá já sabe, porque ele é onipresente, lembra? Onisciente. Digamos que você tem aqui uma briga, alguém te logrou aqui alguma coisa e tal, não tem problema, não precisa entrar em justiça nenhuma, não. Jesus vai cobrar de quem deve e devolver de quem é de direito, porque ele tem conhecimento, tá bom? E nós também, a igreja corruptiva, também vamos ter esse conhecimento, porque nós vamos ter uma visão segundo Jesus, não ao nível dele de onisciência, tá? Mas o bastante para nós sabermos. Não vai ser nem preciso você contar a história, nós vamos saber, tá bom, gente? A nossa consciência total, nosso conhecimento total que foi roubado através do pecado de Adão, vai voltar. Nós vamos aprender isso no vídeo
na segunda etapa. Por isso, assista essa primeira etapa até o final e depois assista a segunda etapa desse vídeo. Portanto, ele fará um governo justo, ajudando, aconselhando e punindo com justiça quem realmente tenta agir de má fé contra qualquer que seja. Olha aí, ó. Os homens, por sua vez, serão justos e obedientes e não serão desonestos como hoje, pois terão prazer em ser fiéis ao seu governo, porque este é justo. Muito de nós, nos dias de hoje, deixamos de cumprir algumas leis, deixamos de cumprir algumas obrigações, deixamos de ser fiel com o nosso governante, principalmente o comerciante, o empresário, sonega alguns impostos. Por quê? Porque nós somos logrados, nós somos massacrados. Olha, gente, você trabalha de sol a sol, você tem sua pequena empresa, você paga os seus impostos e os governantes fazem bagunça com o nosso dinheiro. Concordam comigo? Discordam? Eu não estou aqui fazendo apologia e nem malhando política, mas vamos fazer uma observação para vocês entenderem essa passagem aqui. Então, eu acredito que tem muitos empresários honestos. Eu, por exemplo, sou empresário, hoje sou aposentado, mas já fui empresário, tive muitos funcionários, não é? E eu tive mais de 2 empresas, e a gente pagava tanta coisa que a gente não devia, e via nosso dinheiro ir de ralo abaixo. E muitas vezes eu sonegava, concordo sim que sonegava, e muitos fazem, porque é duro você pagar coisa exorbitante, é multa em cima de multa. Eu recebi a multa sem saber de onde veio, multa, tá? Então, nessa época você vai pagar, você vai contribuir, você vai ser honesto, porque vai haver razão para isso. Ezequiel 27, 24, também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só. Andarão no meu juízo, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Ezequiel 37, 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais terão 2 nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em 2 reinos. No milênio não haverá nenhum tipo de divisão, é subdivisão, não fala 2 nações aqui, não é nações que vão ter não, quer dizer divisão, partido, né? De partido PL, PC do B, nada disso, é um partido só, Jesus, Messias, acabou, partido messiânico, acabou. Votação, coisa do tipo, não vai ter votação, vai votar em quê? É o único, Jesus para sempre. Glória a Deus por isso. Acabar com essa bagunça, né, amados? Segundo aspecto, que é humano. No governo da Nova Jerusalém, capital do mundo, não haverá nenhum governante sem que não tenha sido arrebatado. Os governantes serão corpo incorruptível, a igreja está arrebatada. Por esta razão que vai ser um governo coerente, sério, justo e de amor. Pois todos os seus componentes serão formados pelos santos do Senhor, a igreja arrebatada, pois será impossível haver erros dentro deste corpo e modelo de governo. Portanto, será um governo onde todos desejam a mesma coisa, a justiça. Nenhum dos componentes deste governo se opõe a nenhuma ordenança do governo chefe, que é o Messias. Hoje é muita oposição contra o nosso governo. Por quê? Porque não se entende mais. Porque seremos obrigados? Não, absolutamente não. Porque seremos justos ao Senhor e veremos que o governo, as ordens dele são justas e coerentes. Mas é porque o tempo da rebeldia já passou e todos entendem que todas as leis e ordenanças do Senhor são perfeitas e agradáveis para todos. Por isso que quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, logo mudamos e começamos a gostar de coisas que antes considerávamos simples e abandonar coisas que consideramos importantes. Nós passamos a abandonar as coisas negativas
e passamos a acatar as coisas importantes. É exatamente a venda do pecado que Satanás colocou em nossos olhos que está sendo tirada. É uma distorção. Hoje a pessoa vê o bom com o mal, vê as coisas corretas com coisas erradas, vê as coisas bonitas com coisas cafona, e vê as coisas erradas como boa, as coisas feias como bonita, porque o ser humano está com a venda da verdade, aquela venda que fechou para a verdade e abriu para as coisas negativas. No milênio, isso vai ser restaurado. Tá bom, minha amada? Essa é a primeira parte, termina aqui. Nós vamos continuar falando dos aspectos no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, que vem novidade maravilhosa. Você vai ficar vibrando, eu fico vibrando quando passa esse vídeo, eu fico quando eu leio, sabe? É muito lindo o milênio. Tá bom, mulheres? Eu sou gordinha e tal, eu sou... Vocês vão ficar linda. Vou falar baixinho, vai ficar linda. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as nossas orientações. O nosso canal é de ensinamento do Evangelho original, os Evangelhos dos Apóstolos. Nós sempre soltamos vídeos. Se você ativar o sininho, você vai receber no seu e-mail o aviso quando nós botarmos vídeos novos. A graça e a paz seja com todos. Eu sou o pastor Geraldo, sou chamado de Mestre Gel, tá? Porque nós trabalhamos formando obreiro e pastores. Amém. Glória a Deus.